boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, volta a ser condenado por Sérgio Moro. Penas por corrupção também incluem o ex-tesoureiro petista Paulo Ferreira e o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. Mesmo na cadeia, Lula ainda lidera a pesquisa CNT-MDA para presidente da República. Sem ele, Marina e Bolsonaro despontam como favoritos e empatam no segundo turno. Paulo Preto falta audiência na Justiça e Ministério Público pede que ele seja preso de novo. Considerado operador de propinas do PSDB, ele já recorreu a Gilmar Mendes, que mandou soltá-lo. Delegado da Polícia Federal é assassinado durante tentativa de assalto em sua própria casa. O crime ocorreu no Morumbi, próximo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O governo vai pedir aos Estados Unidos os registros da CIA sobre torturas e mortes na ditadura militar. Documento revelado na semana passada mostrou a aprovação de Geisel à política de execuções sumárias. Palestinos protestam na fronteira. Tropas israelenses atiram e matam mais de 50. É o maior número de vítimas nos últimos 4 anos e ainda há mais de 2.000 feridos. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo, com essas e outras notícias. Um delegado da Polícia Federal foi baleado e morto ao trocar tiros com assaltantes que invadiram a casa dele no Morumbi hoje de manhã. No fim de semana, outros 2 casos de policiais que reagiram a assaltos fora do horário de trabalho chamaram a atenção. 2 assaltantes morreram. Segundo a polícia, o delegado Mauro Sérgio Salles Ábido, de 55 anos, morreu na manhã de hoje ao reagir a uma tentativa de assalto dentro de casa no Morumbi, na Zona Sul. 2 suspeitos foram presos. Um deles, que foi atingido por 3 tiros, tem ao menos 4 passagens pela polícia e deixou a cadeia porque recebeu o benefício de saída temporária do Dia das Mães. A polícia diz que 2 criminosos invadiram a casa de Mauro Sérgio por volta das 5 horas da manhã. 2 horas depois, o delegado foi surpreendido pelos bandidos. Ele já estava armado e, por isso, reagiu, trocando tiros com os criminosos. Além do caso de hoje, 2 reações envolvendo policiais militares no fim de semana também chamaram a atenção. A primeira foi no sábado, em frente a uma escola particular de Suzano, na Grande São Paulo. Imagens das câmeras de segurança do colégio registraram a ação. Uma mãe passa apressada. Em seguida, o homem de 21 anos aparece armado, anunciando o assalto. No canto direito do vídeo, a câmera flagra a reação da PM. Kátia Silva Sastre estava de folga e iria participar de uma festa pelo Dia das Mães na escola da filha, de 7 anos. Neste domingo, a policial recebeu uma homenagem do governo do estado. Eu não sabia se a reação dele seria atirar em uma das crianças ou na mãe, né, ou o próprio responsável pela escola que estava ali no portão. Então eu pensei apenas, defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, da minha filha. Câmeras de segurança também registraram um assalto em Guarujá, no litoral paulista, dentro de uma farmácia ontem. As imagens mostram Marcelo Moraes da Silva, de 18 anos, armado. Entre os corredores, ele segue um policial militar de folga que reagiu. O criminoso foi socorrido, mas morreu. Segundo a polícia, o comparsa dele fugiu com R$600 do caixa. Para este coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, os 2 PMs agiram corretamente e seguiram o treinamento da PM paulista. A Constituição deixa claro, o policial, como qualquer trabalhador, tem direito ao descanso. Ele pode, portanto, agir ou não, que ele não vai ser cobrado por isso pela lei. Mas é importante saber também o seguinte, que ele é orientado em como transportar, quando não levar uma arma e como agir nessa circunstância em que, estando de folga, ele acha que deve intervir. Isso é importante porque quando a situação aparece, há uma grande descarga emocional, mesmo para um policial treinado, mas ele ainda consegue manter o controle e saber as opções que ele tem. Supremo Tribunal Federal abriu licitação hoje para contratar a empresa que vai reforçar a segurança do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, e da família dele em Curitiba.
O edital de licitação prevê gastar R$1.600.000 em 30 meses, com uma equipe de 7 profissionais. Eles vão ficar responsáveis pelo patrulhamento da residência do ministro e da família dele em Curitiba. O edital determina que será instalado um posto de segurança 24 horas na rua onde Fachin reside. Os serviços devem começar a ser prestados a partir de julho e os seguranças estarão armados com pistolas e outros equipamentos de segurança, como coletes. O STF justifica que os gastos são necessários para garantir a integridade de Fachin, que no final de março comunicou à presidência da corte que vinha recebendo ameaças em virtude de inquéritos dirigidos por ele no STF. Está marcado para amanhã o leilão do triplex em Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula. Até o momento, nenhum lance foi dado. O prazo termina amanhã às 14 horas. Os lances devem ser feitos via internet. O triplex foi avaliado pela Justiça em R$2.200.000. Segundo o juiz Sérgio Moro, os valores da venda devem ser destinados em benefício da Petrobras após o trânsito em julgado ou devolvidos ao AS ou ao ex-presidente no caso de não ser confirmado o confisco. Se amanhã o imóvel não for leiloado, o juiz marcou uma segunda tentativa para o dia 22 de maio, com valor mínimo de 80% de avaliação. Lula foi condenado por Moro e pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, no caso que envolve o triplex. Devido ao processo, o ex-presidente está preso na Sala de Estado-Maior, na Polícia Federal, em Curitiba, desde o dia 7 de abril. A pena do petista é de 12 anos e 1 mês de prisão. O juiz Sérgio Moro e os desembargadores consideraram que a OAS pagou mais de R$2 milhões em propina ao ex-presidente por meio da reserva e reforma do imóvel. A propriedade teria sido ocultada das autoridades. Lula sempre negou ser dono do imóvel. O Procurador-Geral de São Paulo retirou da Promotoria do Patrimônio Público o inquérito sobre gastos com alimentação no governo Geraldo Alckmin. Jean Paulo Ismânio requisitou para análise inquérito que apura gasto de mais de R$32 mil em abril de 2005 com alimentação em residências oficiais do governador, como o Palácio dos Bandeirantes. As suspeitas foram levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ismânio fez o pedido em 12 de abril, menos de uma semana após Alckmin deixar o governo para concorrer às eleições e perder o foro privilegiado. Na semana passada, o chefe do Ministério Público determinou que outro inquérito envolvendo Alckmin, que apura suspeita de Caixa 2, fosse retirado da promotoria para que ele decida quem vai fazer a investigação. O ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto, ligado ao PSDB, faltou na audiência e o Ministério Público mandou uma nova prisão. Paulo Vieira de Souza tinha uma audiência na Justiça Federal hoje, mas não apareceu. A Procuradoria considerou a falta como um desrespeito à Justiça e pediu nova prisão contra ele. Paulo Preto foi solto na sexta-feira depois de decisão do ministro Gilmar Mendes. Em São Paulo, ele é réu acusado de desviar dinheiro das obras do Rodoanel, o que ele nega. No Supremo, é alvo de um inquérito junto com o senador José Serra, do PSDB. Paulo Preto é apontado como operador financeiro do Tucano. Um relatório da Polícia Federal revela que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, mandou deputados emparedarem o ex-diretor da Dersa durante a CPI do Cachoeira, em 2012. De acordo com a polícia, mensagens no celular de Cunha mostravam que ele orientou um deputado identificado como Novo a fazer várias perguntas a Paulo Preto. Cunha pediu ao parlamentar para questionar sobre a filha do ex-diretor da Dersa e as relações dele com os tucanos José Serra e o atual ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O ministro é apontado como padrinho político de Paulo Preto. O ex-presidente da Câmara está preso no Paraná. Ele foi condenado na Lava Jato a 14 anos e 6 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A defesa de Paulo Preto pediu ao ministro Gilmar Mendes que negue o novo pedido de prisão. Polícia Federal intima o ex-assessor do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do MDB. Ele é acusado de intermediar R$1 milhão em propina da Odebrecht.
A partir de novos depoimentos de doleiros presos na semana passada, durante a Operação Câmbio Desligo, a Polícia Federal começa a dar um novo direcionamento na apuração sobre um repasse da Odebrecht envolvendo o presidente Michel Temer. O que a polícia quer é confirmar o que um doleiro preso contou aos agentes da PF. Antônio Cláudio Albernaz, conhecido como Tonico, disse que foi no escritório dele, em Porto Alegre, que o ex-assessor do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, recebeu o pagamento de R$1 milhão. Agora os investigadores querem ouvir esse ex-assessor, Ibanez Filter, aliado de longa data do ministro Padilha. O valor de R$1 milhão seria apenas uma parte do que a Odebrecht teria pago de propina ao grupo do MDB. O inquérito apura se a empreiteira pagou R$10 milhões ao partido do presidente da República. A negociação teria ocorrido num jantar em 2014 no Palácio do Jaburu, onde mora Michel Temer, na época ainda vice-presidente. O dinheiro, segundo os delatores, seria para pagar campanhas eleitorais. A Polícia Federal quer prorrogar o prazo da investigação, que terminou no último dia 6, e ouvir também Marcelo Odebrecht e Fernando Migliaccio, chefe do setor de propina da construtora. O inquérito que investiga Padilha também mira o presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e está nas mãos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Todos negam as acusações. Além deste inquérito, com base nas delações da Odebrecht, o presidente Temer é alvo de outra investigação, a de supostas irregularidades na edição do Decreto de Portos. Temer e aliados são acusados de receber propina de empresas portuárias. Outras 2 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República estão suspensas até o fim do mandato do presidente, porque foram barradas por deputados na Câmara no ano passado. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal julga o primeiro político da Lava Jato. O inquérito do deputado Nelson Meurer, do Paraná, foi um dos primeiros a chegar ao STF há mais de 3 anos. Ele virou réu em junho de 2016 pela Lava Jato e será julgado agora pela 2ª turma da corte. Meurer é acusado de participar do esquema de desvios que envolve o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a quem teria dado apoio para manter no cargo, e o doleiro Alberto Youssef. Segundo a investigação, a cúpula do partido dele, o PP, junto com o ex-diretor, recebeu entre 2006 e 2014 quase 358 milhões de reais desviados de contratos de empreiteiras com a estatal. Desses, Meurer teria ficado com quase 30 milhões, que, de acordo com o processo, ele recebeu em repasses de R$300 mil por mês durante 9 anos. Além de 4 milhões em espécie para a campanha eleitoral e outros R$500 mil na forma de doação da construtora Queiroz Galvão. 2 filhos dele, que também são processados, teriam ajudado a receber e a esconder a origem do dinheiro. Como será o primeiro julgamento da Lava Jato na Suprema Corte, o processo do deputado Meurer deve servir de referência para os que virão depois. Os ministros devem definir, por exemplo, o que é necessário para comprovar o relato de um delator, para que o réu seja condenado. Os próximos da fila devem ser a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, por corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento ainda não foi marcado, mas a expectativa é de que aconteça ainda neste primeiro semestre. Gleisi e Bernardo foram citados na delação do doleiro Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa. São acusados de desviar R$1 milhão de contratos da Petrobras para o Caixa 2 da campanha de Gleisi ao Senado em 2010. Também são réus da Lava Jato no Supremo outros 5 senadores. Aécio Neves, do PSDB, Fernando Collor de Mello, do PTC, Valdir Raupp e Romero Jucá, ambos do MDB, e Agripino Maia, do DEM. Acusado de violência doméstica, o juiz brasileiro Roberto Caldas pediu licença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde atuava desde 2013. O juiz Roberto Caldas, indicado pela então presidente Dilma Rousseff para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tratava de questões humanitárias, contra a violência e na defesa de minorias. Ele pediu licença do cargo no sábado. Caldas é acusado pela ex-mulher de agressão, entre outros crimes, e por ex-funcionárias de assédio sexual. Áudios recentemente conhecidos mostram diálogos que estão sendo usados na defesa de Miquela, a ex-mulher de Caldas. Vagabunda,
A casa é dos meus filhos. Se você quiser, você sai, vagabunda. Eu ponho empregado e faço o que eu quiser. Me dá paz. Além de gritar com o menino, porque eu mandei o menino te dar boa noite. Ridículo você, viu? Quem não vai dormir aqui é você, porque quem me bateu foi você. Não fui eu que te bati. Quem te deu controlado não foi eu. Me chame de vaca não, que eu não sou vaca não. Nem vai jogar controle em mim de novo não. O casamento durou 13 anos. A defesa de Caldas afirma que o juiz não batia em Miquela e que se arrepende das agressões verbais contra a ex-mulher. O caso está no primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília, que deu prazo até a próxima quarta-feira para a defesa de Roberto Caldas se manifestar. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil vai pedir ao governo dos Estados Unidos acesso aos documentos da CIA sobre a ditadura militar. Na semana passada foi revelado o memorando da Agência de Inteligência norte-americana, segundo o qual os generais Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, presidentes do Brasil nas décadas de 70 e 80, sabiam e autorizaram tortura e execução de opositores. A determinação atende ao pedido feito pelo presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, Ivo Herzog, filho do jornalista assassinado na ditadura militar. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. 11 de abril de 74, William Kolb, diretor da CIA, entrega ao então secretário de Estado norte-americano Kissinger um memorando. Neste documento da CIA, uma tomografia do que foi a ditadura no Brasil. O documento da CIA, liberado 50 anos depois, revela: 30 de março de 74, Geisel se reúne com Figueiredo, então chefe do Serviço Nacional de Informações, SNI, e com mais 2 generais. O general Milton Tavares, do Centro de Informações do Exército, informa: 104 pessoas já haviam sido sumariamente executadas. Com Geisel presidente, mais 89 mortos. Geisel alertou Figueiredo, seu sucessor. Cabia a eles a autorização para as mortes, caso a caso. Médici, Geisel e Figueiredo foram 3 dos generais ditadores. Autoescalados como presidentes, não apenas sabiam, autorizavam a execução dos que combatiam a ditadura. Matias Spector, pesquisador da Getúlio Vargas, localizou o memorando liberado pela CIA. 2 parágrafos seguem sob segredo da CIA. O golpe militar de 64 se deu com apoio de amplos setores empresariais, midiáticos e da Igreja. A justificativa foi e é estúpida e parte do pressuposto de que todos somos estúpidos. Instalar uma ditadura, censurar, torturar e assassinar para quê? Para impedir a instalação de uma ditadura. Diante dessa estupidez, lembremos, militares da ditadura argentina terminaram a vida condenados e presos. Presidente de 76 a 81, o general Videla morreu na cadeia. Em qualquer lugar do mundo é dever cidadão enfrentar um regime ilegal, uma ditadura. Mandela, Gandhi, Solzhenitsyn, De Gaulle enfrentaram ditaduras. Foram chamados de quê? Subversivos e terroristas. A respeito das revelações da CIA, Bolsonaro, candidato a presidente, disse: quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece. Em TV, Bolsonaro já defendeu tortura, golpe, guerra civil e aspas, matar uns 30 mil, a começar por Fernando Henrique. Numa ditadura, eu jamais poderia dizer isso aqui. E se dissesse, não passaria da esquina. Numa ditadura, vocês, amigas e amigos, hoje só saberiam da lista dos convocados da seleção para a Copa. Jamais ouviriam sobre listas de assassinados pela ditadura. Boa noite. Continuam foragidos o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, do PT, e o filho dele, Leandro, acusados da agressão contra um empresário em frente ao Instituto Lula no mês passado. A defesa dos dois diz que aguarda a decisão sobre um habeas corpus apresentado no sábado.
Manuel Eduardo, conhecido como Maninho, e o filho dele estavam entre os agressores do empresário Carlos Alberto Bettoni, de 56 anos. Bettoni foi empurrado por apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 5 de abril, quando foi expedido o mandado de prisão contra o líder petista. O empresário bateu a cabeça em um veículo que passava pela rua e desmaiou. Ele sofreu traumatismo craniano, foi operado e ficou 22 dias internado. Na decisão, a juíza responsável diz que a prisão foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, e considerando ainda a gravidade do crime. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o ex-executivo da construtora OAS, Léo Pinheiro, por fraude na licitação das obras do CEMPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro. Outros 10 réus, alvos da 31ª fase da Operação Lava Jato em julho de 2016, também foram condenados. Na sentença, Sérgio Moro descreve que o consórcio Novo Cempes, formado pelas empreiteiras OAS, Carioca Engenharia, Construbase Engenharia, Construcap, CCPS Engenharia e Chain Engenharia, teria vencido a licitação de obras junto à Petrobras para ampliação do CEMPES, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Melo, mediante ajuste fraudulento de licitação, e teria também pago vantagem indevida a executivos da Petrobras e agentes políticos. O montante da propina foi apontado como sendo de 2% do valor do contrato e dos aditivos, que ultrapassam 20 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, e seus aliados receberam 1 milhão de reais. Ferreira foi tesoureiro do partido entre 2005 e 2010, antes de João Vacari Neto, e deputado federal entre 2012 e 2014. Ele foi condenado a 9 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Léo Pinheiro, da OAS, recebeu pena de 2 anos e 6 meses por corrupção ativa, e Renato Duque, da Petrobras, foi condenado a 5 anos e 4 meses por corrupção passiva. Depois de 13 dias de trabalho intenso, chegaram ao fim as buscas pelas vítimas no desabamento do Largo do Paissandu. 4 pessoas continuam desaparecidas. A polícia continua a investigação. O Instituto de Criminalística já liberou a área. Foram 13 dias de buscas com revezamento de 1.700 homens do Corpo de Bombeiros. Ontem foi feita uma homenagem aos soldados que participaram de todo o trabalho desde quando o edifício pegou fogo até os últimos dias de procura nos escombros. Agora, a Prefeitura fica responsável por limpar o terreno e liberar as vias para a circulação, o que deve acontecer em uma semana. O destino do terreno ainda está sendo discutido. 4 prédios vizinhos que foram interditados por medida de segurança começaram a ser vistoriados hoje para a liberação. Antigos moradores do edifício Wilton Paes de Almeida ainda estão acampados e se recusam a ir para os abrigos da Prefeitura. A Prefeitura de São Paulo instalou hoje no Parque do Ibirapuera um ponto de coleta de lixo eletrônico. Conscientização sobre o descarte correto de eletrônicos de pequeno porte. Não sabe o que fazer com aquele celular que não funciona mais? Não dá para jogar no lixo comum, né? Nem deixar esquecido no armário. O primeiro ponto público de coleta de lixo eletrônico da capital já está funcionando no Parque do Ibirapuera, na entrada do portão 3. Celulares, notebooks, fios, acessórios e até televisões de pequeno porte estão entre os itens aceitos. Aquilo que for reaproveitável, nós doamos para um programa do Ministério da Ciência que vai virar laboratórios de informática em escolas públicas. Aquilo que é inservível, não funciona mais, vai ser coletado pela indústria e vai ser direcionado para uma desfábrica, que vai transformar isso em matéria-prima novamente para se fabricar novos eletrônicos. A parceria da Prefeitura com o movimento Grink e o Principado de Mônaco prevê investimento de R$200 mil para a implantação e a operação do projeto por 1 ano. A ideia é espalhar outros 14 pontos de coleta como este em parques da cidade. São parques porque nós temos um volume muito grande de acessibilidade de pessoas, então fica bastante fácil e tem uma relação direta entre o movimento Green, que é o movimento verde, juntamente com os parques de São Paulo.
O dólar subiu novamente hoje e terminou o dia valendo R$ 3,62, o maior valor de fechamento desde 7 de abril de 2016. Mesmo com a maior intervenção do Banco Central, a moeda americana valorizou 0,76%. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa nova alta do dólar teve relação com a pesquisa eleitoral, que mostrou fraqueza dos candidatos pró-mercado. Não os que defendem o mercado, mas que defendem ideias que o mercado julga adequadas para a reestruturação da economia, como as reformas e o ajuste das finanças públicas. A possibilidade de uma polarização entre direita e esquerda traz mais incertezas. O dólar abriu os negócios em queda após o anúncio do Banco Central dessa colocação maior de swaps cambiais, de contratos que garantem a correção cambial e são quase uma venda futura da moeda. Mas saiu a pesquisa e o dólar voltou a subir. Fora as questões internas, tem as preocupações com o ritmo de elevação dos juros nos Estados Unidos, diante do crescimento maior da economia americana e de lances polêmicos de Trump, que tem provocado momentos de tensão global. Mesmo que depois ele amenize um pouco a postura, como começa a fazer em relação à guerra comercial com a China, como fez com a Coreia do Norte, sempre cria um clima de expectativa que dá margem para muita agitação do mercado. Ainda tem a situação agora com o Irã, com a mudança da embaixada para Israel. A dúvida é até que ponto a economia brasileira resiste sem maiores consequências caso o dólar continue subindo. O Banco Central, com os swaps, apenas segura aquela pressão mais especulativa. E o dólar mais alto sempre é um risco para a inflação. A Petrobras continua aumentando os preços dos combustíveis, com reflexos até indiretos na inflação, através do frete de mercadorias, custo dos transportes. Tem muito produto importado vendido aqui, componentes importados usados na fabricação de produtos nacionais, tem os insumos em dólares na agricultura, tem as dívidas das empresas que foram buscar dinheiro mais barato no exterior, na fase de juros mais altos no Brasil. Segundo o Banco Central, quase metade dessa dívida, que está por volta de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, não tem proteção, o chamado hedge. Para se proteger, quem tem dívidas em dólares pode comprar no mercado futuro para minimizar o risco de perdas. Mas, pelo jeito, boa parte das empresas não fez isso, o que pode acarretar agora grandes problemas, embora o vencimento das dívidas seja a longo prazo. Se a inflação subir mesmo, até a política de juros poderia mudar. Nesta quarta-feira, o Copom deve cortar a taxa básica para 6,25%. Os passos seguintes vão depender de todo esse cenário. Boa noite. Os Estados Unidos inauguraram hoje em sua embaixada em Jerusalém. A maioria dos países do mundo boicotou a decisão. A inauguração foi programada para coincidir com o aniversário de 70 anos da criação de Israel. O presidente americano, representado pela filha, mandou uma mensagem dizendo que está comprometido com a paz na região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou Trump pelo que ele chamou de uma decisão corajosa e correta. A autoridade palestina, que já tinha restringido os contatos com o governo americano, anunciou que o diálogo está suspenso. O Irã condenou a mudança da embaixada e advertiu que a medida só fortalece a determinação da nação palestina oprimida de resistir à ocupação de Israel. A Rússia expressou o temor de que a tensão aumente em toda a região do Oriente Médio. O governo do Reino Unido anunciou seu desacordo com a transferência da embaixada americana e deixou claro que a delegação britânica vai continuar em Tel Aviv. O exército de Israel matou hoje a tiros mais de 50 palestinos e feriu milhares em protestos na fronteira com a faixa de Gaza. Os palestinos, desarmados, pediam a devolução de terras tomadas desde a criação de Israel há 70 anos e também protestavam contra a transferência da embaixada americana para Jerusalém. Segundo autoridades palestinas, esse foi o maior número de mortos no mesmo dia em confrontos entre Israel e palestinos desde 2014. As manifestações, que começaram há várias semanas, já deixaram mais de 90 mortos e 100 mil feridos. O maior dos protestos está previsto para amanhã, quando os palestinos relembram o Nakba, ou a grande tragédia, como eles chamam a criação de Israel, quando 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos da região. Criticado pela reação violenta e desproporcional pela comunidade internacional,
O governo direitista de Israel afirmou que as ações de seu exército foram de defesa contra o Hamas, grupo islâmico considerado terrorista pelo governo. E agora vamos ao comentário de política internacional, com João Batista Natali. Jerusalém não é uma cidade judaica nem muçulmana. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E também é uma cidade cristã. Os Estados Unidos, ao transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, passaram a ver a cidade como apenas capital dos judeus. Historicamente, isso é uma aberração. Os muçulmanos também têm por lá seus lugares sagrados e uma parte preciosa da história deles. E os palestinos pretendem fazer do setor leste de Jerusalém a capital de um Estado que não se sabe bem quando será criado. Mas existe também uma outra aberração dos conflitos que hoje fizeram 55 mortos. O atual governo de Israel é composto por religiosos radicais que não aceitam a existência e a reivindicação histórica dos palestinos. Os dois lados erraram, e erraram feio. Os palestinos porque não reconheceram os direitos históricos de seus vizinhos judeus e por isso partiram para o terrorismo e mataram centenas de inocentes. O Estado de Israel também errou e ainda está errando. É desproporcional o poderio bélico que foi usado hoje contra civis desarmados. Entre as muitas reações internacionais, a Alemanha foi o país que mencionou com maior ênfase essa desproporcionalidade. E amanhã pode ser pior. Os palestinos se preparam para essa terça-feira. É o dia que eles reivindicam o retorno para as terras que foram há 70 anos confiscadas pelos judeus para a criação do Estado de Israel. Dois povos não cabem no mesmo território, a não ser que negociem, a não ser que se dividam, e a não ser que coloquem um pouco de fraternidade no atual clima envenenado pelo ódio e pelo confronto. Estamos diante de um duplo protesto. O primeiro é pela devolução das terras palestinas, o que não vai acontecer. O segundo é pelo Estatuto de Jerusalém como capital de dois povos, o que não está acontecendo porque a direita israelense e o presidente Donald Trump acreditam que Jerusalém é uma cidade exclusivamente judaica. Isso gera violência, isso gera mortes e estamos diante de uma imensa tragédia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Depois de um domingo meio xoxo, nublado, a semana começa com predomínio de sol, o que ajudou a aumentar as temperaturas. Pois é, segundo a meteorologia, tem previsão de chuvas a partir de amanhã. Vamos ver os detalhes para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O destaque para amanhã é a chuva no sul do Brasil e na costa leste nordestina. Os ventos marítimos se intensificam e deixam um tempo instável em boa parte do litoral da Bahia e entre os estados de Sergipe e Paraíba. Ainda nesta terça-feira, uma nova frente fria avança pela costa da região sul e, associada à formação de áreas de instabilidade, provocam pancadas até com forte intensidade em toda a região, especialmente nessa faixa mais ao oeste, onde o tempo fica até bem fechado amanhã. Vamos ver como será o dia em algumas capitais? Em Curitiba, mínima de 13 e máxima de 24 graus, com chuvas mais a partir da tarde. Já em João Pessoa, na Paraíba, faz até 29 graus, mas chove a qualquer hora. Na capital fluminense, a máxima vai aos 32, com tempo firme e ensolarado por lá, assim como em Brasília. Mas por lá, os termômetros ficam entre 13 e 27 graus amanhã. Para São Paulo, a previsão é de sol em todo o estado, a temperatura sobe rapidamente no decorrer do dia e a sensação é de calor à tarde. Só que a circulação dos ventos favorece a formação de nuvens que provocam chuvas rápidas e isoladas à tarde em todas as regiões. Na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital, há condições para a formação de névoa ao amanhecer, mas que se dissipa rapidamente. E olha o calor pelo interior. Antes da chuva faz até 31 graus em Presidente Prudente e 32 em Presidente Bernardes. Nas cidades de Araraquara e São José do Rio Preto, máxima na casa dos 30 graus e em Ribeirão Preto, 31. No litoral, a cidade mais quente é Santos, com até 30 graus amanhã durante a tarde. Para a capital, estão previstas chuvas todos os dias da semana. Nessa madrugada, mínima de 16 e máxima amanhã de 28 graus, com chuvas mais para o final do dia e à noite. Aí na quarta-feira fica tudo muito parecido, as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. E na quinta o tempo fica mais instável, com chuvas a qualquer hora e por isso a máxima prevista fica ali em torno dos 25 graus.
A polícia prendeu hoje o piloto de helicóptero suspeito de envolvimento na execução dos ex-chefes do PCC, Paca e GG do Mangue. Felipe Ramos de Moraes estava foragido desde a emboscada no Ceará em fevereiro deste ano. Ele foi preso nesta segunda em Caldas Novas, em Goiás. Além da possível participação dele na execução de GG e Paca, a polícia de São Paulo aponta Felipe como o piloto que coordena as rotas aéreas de tráfico de drogas do PCC. Felipe Ramos de Moraes já havia sido preso outras 2 vezes transportando pasta base de cocaína em 2012 e 2015. Pesquisa CNT-MDA de intenção de voto para presidente da República mostra que votos brancos, nulos e indecisos somam mais de 45%. No cenário sem Lula, o deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, lidera. O resultado ficou assim: Jair Bolsonaro, 18,3%, Marina Silva, 11,2%, Ciro Gomes, 9%, Geraldo Alckmin, 5,3%, Álvaro Dias, 3%, Fernando Haddad, 2,3%, Fernando Collor, 1,4%, Manuela Dávila, 0,9%, Guilherme Boulos, 0,6%, João Amoedo, 0,6%, Henrique Meirelles, 0,5%, Flávio Rocha, 0,4%, Rodrigo Maia, 0,4%, Paulo Rabelo de Castro, 0,1%, brancos e nulos, 29,6%, indecisos, 16,1%. Mesmo preso, Lula lidera a pesquisa CNT-MDA para presidente da República. Lula aparece com 32,4%, Jair Bolsonaro, 16,7%, Marina Silva, 7,6%, Ciro Gomes, 5,4%, Geraldo Alckmin, 4%, Álvaro Dias, 2,5%, Fernando Collor, 0,9%, Michel Temer, 0,9%, Guilherme Boulos, 0,5%, Manuela Dávila também 0,5%, João Amoedo 0,4%, Flávio Rocha 0,4%, Henrique Meirelles 0,3%, Rodrigo Maia 0,2%, Paulo Rabelo de Castro 0,1%, brancos e nulos 18%, indecisos 8,7%. A CNT-MDA também avaliou o desempenho do governo do presidente Temer. O estudo mostra que houve uma pequena queda na reprovação, de março para maio. O resultado ficou assim: em março, ótimo 0,5%, bom 3,8%, regular 20,3%, ruim 19,7%, péssimo 53,6%, não sabe ou não respondeu 2,1%. Em maio, ótimo 0,4%, bom 3,9%, regular 21,8%, ruim 19,6%, péssimo 51,6%. Não sabe ou não respondeu 2,7%. O cenário em maio ficou assim: positivo 4,3%, regular 21,8%, negativo 71,2%. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 9 e 12 de maio, em 137 cidades. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o resultado dessa pesquisa. Saiu a nova pesquisa CNT-MDA. O resultado consolida uma percepção triste. O futuro do Brasil está nas mãos dos eleitores desalentados. Esse grupo se divide em dois. 29,6% desanimados dizem que anularão o voto ou votarão em branco. 16,1% desnorteados declaram que estão indecisos. Juntos, desanimados e desnorteados somam, no cenário mais provável, sem Lula, 45,7% do eleitorado. Somando-se os 3 candidatos mais bem postos na pesquisa, Bolsonaro, Marina e Ciro, chega-se a um percentual menor, 38,5%. Veja bem, se os 45,7% de eleitores sem candidato resolvessem se juntar para apoiar a candidatura de João dos Anzóis, esse presidenciável fictício entraria na disputa com mais votos do que Bolsonaro, Marina e Ciro somados. O mais triste desse cenário é o seguinte:
Há 5 meses e alguns dias da eleição, quase metade do eleitorado informa que não se sente representada por nenhum dos candidatos oferecidos pelos partidos. Nelson Rodrigues, o velho cronista, escreveu que a multidão tem algo de fluvial no seu lerdo escoamento. E as últimas pesquisas eleitorais revelam que o eleitorado brasileiro escoa lentamente na direção do brejo. Quem acha que sabe o que está fazendo, coloca no topo do ranking Lula, preso em Curitiba, e Bolsonaro, preso em algum lugar da era paleolítica. Quem não sabe o que fazer, tranca-se em seus rancores, sonegando votos a candidatos incapazes de articular algo que se pareça com um rumo. Triste cenário. Boa noite. O presidente Michel Temer disse hoje ao jornalista do portal G1, Gerson Camarote, que tem sido procurado insistentemente por Geraldo Alckmin e outras pessoas do PSDB. Ele falou que o ex-governador de São Paulo tem tentado marcar um encontro com ele. O presidente disse, abre aspas, estou indignado. Essa gente está atrás de mim com ânsia e fica parecendo que sou eu que estou atrás de Geraldo Alckmin de forma insistente. Fecha aspas. Segundo Temer, João Dória, do PSDB, Márcio França, do PSB, e os deputados Samuel Moreira, do PSDB, e Arnaldo Jardim, do PPS, também teriam procurado por ele. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Roberto Freire, presidente nacional do PPS e ex-ministro da Cultura no governo Temer, sobre as eleições. O técnico Tite anunciou hoje a lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia, que começa daqui a um mês. Goleiros: Alisson, da Roma, Ederson, do Manchester City e Cássio, do Corinthians. Zagueiros: Marquinhos, do PSG, Miranda, da Inter de Milão, Jeromel, do Grêmio e Thiago Silva, do PSG. Laterais: Danilo, do Manchester City, Fagner, do Corinthians, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid e Marcelo, do Real Madrid. Meio-campistas: Fred, do Shakhtar Donetsk, Casemiro, do Real Madrid, Fernandinho, do Manchester City, Paulinho, do Barcelona, Felipe Coutinho, do Barcelona, Renato Augusto, do Benjinguan e William, do Chelsea. Atacantes: Douglas Costa, da Juventus, Gabriel Jesus, do Manchester City, Roberto Firmino, do Liverpool, Neymar, do PSG e Tyson, do Shakhtar Donetsk. Por vezes a escolha ela é de um detalhezinho, ela é da versatilidade, ela é da maior velocidade, ela é de poder usar em 2 ou 3 setores, mas que qualquer outro jogador, daqueles que foram convocados, ou alguns outros que nesse momento estão em grande fase no futebol brasileiro, também foi a possibilidade deles estarem convocados. Ainda falando de Copa do Mundo, o atacante peruano Paulo Guerreiro, do Flamengo, sofreu uma dura derrota hoje no Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça e está impedido de disputar o Mundial da Rússia. A corte na Suíça ampliou a pena do peruano para 14 meses, tirando o atleta da disputa na Rússia. Em outubro do ano passado, Guerreiro foi pego no exame antidoping realizado no confronto entre Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa. O teste apontava a presença do principal metabólico da cocaína. Como já cumpriu 6 meses de suspensão, Guerreiro só vai poder voltar a jogar em 8 meses, ou seja, a partir de 2019. Na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu e o São Paulo só empatou com o Bahia. O Corinthians levou a melhor no clássico diante do Palmeiras. Vamos ver os gols. Palmeiras e Corinthians fizeram o clássico do fim de semana e o único gol da partida saiu dos pés de Rodriguinho, que não desperdiçou o passe de Maicon e mandou para o fundo das redes. Corinthians 1, Palmeiras 0, placar final. O São Paulo foi até a Arena Fonte Nova encarar o Bahia e logo aos 9 minutos... pênalti que Edgar Júnior converteu, 1-0. Aos 30 minutos, Nenê deu boa assistência para Trellis e empatar a partida. Ainda no primeiro tempo, Edgar Júnior mais uma vez chutou de primeira e recolocou o Bahia na frente, 2-1.
Mas já no último lance da partida, Shailon mandou uma bomba no ângulo e empatou o confronto. Final, Bahia 2, São Paulo também 2. Jogando na Vila Belmiro, o Santos abriu o placar contra o Paraná com esse gol de Rodrigo. De cabeça, o atacante Gabigol fez o segundo. O terceiro do time da Vila veio também de Gabigol, que recebeu o passe açucarado de Arthur Gomes e fez o gol. O time paranaense ainda diminuiu nesse chute forte de Silvinho, mas o placar terminou nisso: Santos 3, Paraná Clube 1. Trabalhadores da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo entraram em greve hoje por tempo indeterminado. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pede reajuste salarial e protesta contra a ameaça de demissão de 340 pessoas da área administrativa, de um total de 8.000 funcionários. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as decisões do PPS na corrida eleitoral de 2018. Entrevisto Roberto Freire, presidente nacional do PPS, e Roberto Freire foi ministro da Cultura no governo Temer. Muito obrigado por estar conosco. Há pouco víamos o resultado da mais recente pesquisa na corrida para a presidência da República e eu quero saber das suas impressões, mesmo já sabendo do quanto esses números têm peso relativo na decisão final. Como é que o senhor avalia o que nós vimos há pouco, num cenário com Lula e em cenário sem o Lula? Olha, a primeira coisa é que não significa nada. Nada? Nada, a não ser servir para algumas articulações de hoje. Se procura o presidente Temer, se não procura, se saber se o PT continua preso com Lula em Curitiba ou vai sair para um plano B, quem é o candidato que pode aglutinar mais o centro democrático. Então, esse tipo de especulação e discussão é válido. Agora, como cenário, evidentemente nós precisamos mostrar que há bem pouco tempo estava lá Joaquim Barbosa, não está mais. Qual é o significado daquela anterior e dessa, quando ainda não estão definidos e ainda colocam um prisioneiro, que é ficha suja? Então, evidentemente, isso serve apenas para esse tipo de articulação, especulação, saber o que vai acontecer, mas se você imaginar qual é o cenário da eleição futura, evidentemente, você não tem nada definido agora. É nesse sentido que eu digo que não significa nada se alguém ficar imaginando que é isso que vai ocorrer na eleição. Isso pode alterar, inclusive, certas coligações, articulações, conversas, sim, as idas e vindas, mas assim mesmo sabendo o seguinte: será que vai ter ainda um outro outsider? Porque eu me lembro, eu já vim aqui com você, falamos de Luciano Huck, já se falou de Joaquim Barbosa. Vai se falar de algum outsider? Não sei. Então, temos que ter cuidado quanto a isso e não precipitarmos nada de alguns imaginarem que não tem jeito, que um candidato não avança. Eu continuo ainda acreditando que, por exemplo, Geraldo Alckmin será talvez o presidente da República Brasileira. Bom, mas vamos aqui, então, assim, a desistência de Joaquim Barbosa. Eu vi uma declaração sua que, com a desistência de Joaquim Barbosa, fica reforçada a necessidade de união das forças democráticas. Bom, isso que o PPS trabalha para isso. A que forças democráticas o senhor estava se referindo quando falou isso? Bom, é muito simples. Claro que tem um certo... você articula num determinado polo algumas forças ao seu bel prazer, é evidente. Eu coloco, por exemplo, à esquerda aquilo que foi força política derrotada quando do impeachment. Liderada pelo PT, são forças políticas que continuam na oposição muito clara e muito dura ao governo Temer. Eu situo entre as forças democráticas aquelas forças que se juntaram na luta contra o governo Dilma e pelo impeachment.
Mas dentro delas, você teve também Mas uma o senhor está parcela... excluindo a oposição de forças democráticas? Hã? O senhor exclui o partido de oposição das forças democráticas do país? Excluo pelo seguinte, porque quem apoia a ditadura de Maduro não tem nenhuma responsabilidade com a democracia também no Brasil. Está muito claro isso. E eu vi aqui, inclusive, um editorial aqui desse jornal, dizendo muito claramente o que é que significa ditadura. Os últimos documentos da CIA. Então, quem defende ditadura, evidentemente, não tem compromisso com a democracia. E eu não coloco como força democrática. Eu faço isso à esquerda, no caso dos lulopetistas, e faço à direita, no caso dos bolsonaristas. Bom, então, é nesse sentido que eu coloco a falta de compromisso com a democracia. É evidente que no seio dessas forças você tem algumas forças democráticas, lideranças democráticas, mas são eles representantes daqueles que não têm compromisso com as liberdades, defensores de Maduro ou defensores da ditadura militar brasileira de 64. Bom, há pouco o senhor mencionou Geraldo Alckmin. O PPS já definiu aliança com a candidatura de Geraldo Alckmin? Não, porque isso só será possível quando da Convenção Nacional. Não, aí é formalizado. Eu falo a definição no partido. Mas ainda nós não estamos definidos, até porque precisa definição em termos de coligação, da própria candidatura, afirmar dessa candidatura. O que nós fizemos no nosso Congresso Nacional foi fazer um indicativo de apoio à candidatura Geraldo Alckmin. Estamos trabalhando para que ela amplie a sua base de sustentação, que não está sendo muito fácil, até porque com esse cenário indefinido, todas as forças políticas têm um pouco de indefinição. Em qualquer circunstância, pode-se o PPS definir por aliança com Geraldo Alckmin, mesmo que o PSDB formalize aliança com o MDB de Michel Temer? Olha, nós não temos veto nenhum, a político nenhum. Nós não... O problema do PMDB tem que admitir que, muito provavelmente, as indicações dessas pesquisas, e aí serve alguma coisa, ela flutua para melhorar a visão que a sociedade tem do governo Temer. Se a economia continua, mesmo lentamente como está, mas continua a ter resultados positivos, isso pode chegar em setembro com o governo imaginando ter capacidade de lançar um candidato para fazer aquilo que ele briga muito, e tenta que todos que se aproximam, quando ele diz defender o legado do governo. Isso, evidentemente, dificilmente terá um candidato que vá fazer isso. Ele vai ter que buscar um candidato. E pode ser que tenha, em função da melhoria da economia, repito, em função, por exemplo, de talvez algum sucesso na intervenção federal na área da segurança pública feita no Rio. Então, são questões que ainda precisam ser melhor analisadas. Então, eu diria que não tem por que imaginar a candidatura de Geraldo Alckmin buscando este apoio com o PMDB. Aguardar um pouco mais, que talvez a força do Geraldo Alckmin possa até atrair um apoio do PMDB, se lá não se consolidar essa alternativa de uma candidatura própria e, quem sabe, do ex-ministro da Fazenda, Meirelles, que parece ser aquele que está sendo colocado nas pesquisas dentro dos cenários aí possíveis. Bolsonaro assusta? Olha, infelizmente assusta um pouco em função de uma certa despreocupação, e isso, por um lado, ajudado pelo lulopetismo, porque eles se retroalimentam. São forças que radicalizam sem compromisso democrático, e isto tende, numa sociedade indignada, com raiva de todo esse desmantelo que aconteceu. Então, isto alimenta muito a candidatura. Eu fico imaginando que a gente, com o desenrolar, com o fortalecimento de uma candidatura do centro, haja um certo definhamento. Mas, de qualquer forma, não podemos dizer que nem ele, nem o lulopetismo são forças políticas que não tragam certa preocupação para os democratas brasileiros. Será candidato nessa eleição? Encerrando, sim ou não? Eu, candidato a deputado federal aqui por São Paulo. Ok, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.
A justiça indiciou a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e os filhos dela, Máximo e Florência Kirchner, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Eles são acusados no processo que aponta irregularidades de obra pública feita por uma empresa em que a ex-presidente e os filhos têm participação. A Justiça também ordenou o embargo de 800 milhões de pesos, cerca de 32 milhões de dólares para cada um dos envolvidos. Esse é o 5º indiciamento judicial contra a ex-presidente. A família Kirchner nega as acusações. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Unifom bate um papo com Roberto Bom Tempo sobre vida e carreira no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.